Com curiosidade estampada no rosto, ele perguntou a Pokrovitz, recompensa? Tem uma recompensa. Pokrovitz se curvou mais uma vez e confirmou. Sim. É uma recompensa tão grande que atraiu incontáveis pessoas gananciosas. Bjorn Jandel insistiu. De quanto estamos falando? Mas, nesse instante, Ikurudmurad interrompeu de forma seca. Até para você, isso já passou do limite. Sem jeito, Bjorn Jandel admitiu logo. Foi mal. Eu não queria ser tão sem noção. Pokrovitz releveu com gentileza. Tudo bem. Porém, a recompensa muda bastante dependendo do valor da informação fornecida, então é difícil para mim revelar qualquer quantia exata aqui. Bjorn Jandel entregou rapidamente um bilhete cuidadosamente dobrado. Esta carta dele pode servir como prova. Pokrovitz deu só uma olhada, e sua expressão inteira endureceu de tensão na mesma hora. Isto é, Bjorn Jandel ergueu levemente uma sobrancelha. Tem alguma coisa errada? Pokrovitz respondeu com a voz abalada. Se essa informação for verdadeira, então isso pode virar um assunto extremamente sério. Poderiam esperar aqui por um momento? Claro, respondeu Bjorn Jandel. Passou muito mais tempo do que qualquer um deles esperava até que finalmente fossem conduzidos a uma área restrita do templo, um lugar normalmente reservado apenas aos próprios membros da igreja, mais especificamente a capela do segundo andar. Quando entraram, os sacerdotes já estavam ali, posicionados em duas fileiras solenes, com expressões sérias, compostas e carregadas de um peso silencioso. Bjorn Jandel imediatamente se ajoelhou com um joelho no chão. Um humilde servo das estrelas saúda o grande arcebispo. Um dos membros do clero deu um passo à frente e disse, então aquele que viaja com o Sente também está aqui. Por favor, fique à vontade. Bjorn Jandel coçou a cabeça, completamente sem acreditar. Tá de brincadeira? O arcebispo? Na mesma hora, ele se lembrou das coisas que já tinha lido na biblioteca do templo. Isso significava que, naquele exato momento, naquela mesma sala, os bispos e os Holy Knights estavam olhando para eles com olhos calorosos e gentis. Alguns deles até sorriram para ele com um incentivo silencioso. Pokrovitz abriu um grande sorriso e disse, por favor, levantem-se, todos. Bjorn Jandel passou os olhos em silêncio pela sala. Os três comandantes dos Holy Knights, o alto arcebispo, que basicamente equivalia ao Papa, e todos os sacerdotes de mais alto escalão da igreja estavam reunidos ali. Por fim, seu olhar caiu lentamente sobre a menor figura entre todos eles. Quem é essa criança? De qualquer forma, uma reunião completamente extraordinária tinha acontecido ali. O garoto juntou as mãos com força, com o rosto brilhando de uma alegria pura e radiante, como se estivesse sendo banhado por uma luz invisível. A deusa tinha acabado de falar. O anel em sua mão claramente não era um enfeite qualquer. Era um artefato divino, capaz de suprimir 3 ondas separadas de karma. Bjorn Jandel encarou o anel fixamente e perguntou mais uma vez, só para ter certeza. Karma? Você está falando de ligar Vagos, o Dragon Slayer? O garoto assentiu com firmeza. Sim. A deusa disse que ele só pode suprimir o karma ligado a ele. Então ele deu a Bjorn Jandel um aviso claro e impossível de ignorar, dizendo para ele fortalecer o coração e se preparar. Então esteja pronto. Quando o vínculo final deste anel se romper, o destino vai vir atrás de você para valer. Uma batalha feroz era inevitável. Era uma profecia dada pela própria deusa. Bjorn Jandel ficou ali em silêncio, completamente atordoado. Que porra tá acontecendo? Eu não sou nenhum guerreiro escolhido numa grande jornada para derrotar um rei demônio. Seu rosto endureceu enquanto a confusão e a incredulidade tomavam conta dele. Por que a deusa me daria uma coisa dessas? Um ser divino não deveria já saber tudo o que vai acontecer? Misha Karusten, Ikurudmurad e Braun Rotmiller se reuniram ao redor dele, todos visivelmente abalados com o que acabaram de ouvir. Bjorn, afinal de contas, o que diabos você é? Murmurou Braun Rotmiller. Você é mesmo alguém escolhido pelo destino? Misha Karusten disse, não,
Isso não pode estar certo. E Kurud-Murad soltou um deboche. Não tem como um maluco como você ter sido escolhido pelos deuses da humanidade. Todos balançaram a cabeça, incrédulos, enquanto encaravam a expressão totalmente perdida de Bjorn Jandel. Olha a cara desse idiota. Eu tenho umas 100 perguntas que queria fazer agora, alguém murmurou. Mas a conversa foi interrompida de repente quando o garoto simplesmente desabou ali mesmo. Será que a profecia tinha drenado tanto assim dele? O Sente tinha desmaiado. E, desse jeito, a reunião chegou a um fim brusco. O garoto foi levado com cuidado pelos sacerdotes. Vozes tomaram a sala por todos os lados, algumas cheias de animação, outras pesadas de preocupação. Pouco tempo depois, em um dos quartos de hóspedes do templo, Pokrovitch soltou um suspiro cansado. Sinceramente, eu não faço ideia do que acabou de acontecer. Ele estava conversando com Pokrovitch e os outros, embora o clima na sala estivesse longe de ser otimista. Eu também não tenho certeza do que isso significa, admitiu Pokrovitch. Uma profecia divina direcionada a um não-humano, ainda por cima. Isso não é algo que costumamos ver. Pelo que eu sei, essa é apenas a terceira vez na história que isso aconteceu. Bjorn Jandel perguntou com cautela, o que aconteceu com os outros? O rosto de Pokrovitch escureceu na mesma hora. Segundo os registros, eles não tiveram um bom destino. Eles foram marcados como hereges por toda a tribo berserqueira e expulsos no exílio. Quando eu cheguei pela primeira vez, o alto arcebispo imediatamente ordenou minha expulsão. Bjorn Jandel voltou a pensar naquele momento amargo. Eu achei que seria respeitado, mas fui expulso como se fosse um traidor. Ele soltou um longo suspiro. Para os berserkers, o coração do crescimento está na marca da alma. E mesmo assim eu fui expulso da tribo por algo completamente fora do meu controle. A partir daquele dia, fui visto como alguém já amadurecido, mas ainda assim rejeitado. Um dos outros logo falou, tentando aliviar a tensão que apertava o ambiente. Mesmo assim, não se preocupe com a gente. Não vamos deixar nada disso vazar. Braun Rottmeiler e Misha Karsten pareciam completamente confiáveis. Eu vou ficar de boca fechada, prometeu Braun Rottmeiler com firmeza. Você tem minha palavra. Eu juro pela minha fé. Por mim, eu não ouvi absolutamente nada hoje. Bjorn Jandel assentiu, sentindo que pelo menos naqueles dois dava para confiar. Nesses dois eu confio. Mas então ele virou o olhar para Kurud-Murad, o verdadeiro elemento imprevisível da sala. E você, que olhar é esse? E Kurud-Murad piscou, surpreso. O quê? Eu tô tão perdido quanto você. Bjorn Jandel soltou um suspiro longo e cansado. Tá bom, então eu também vou fazer uma promessa. A partir de hoje, eu vou parar de beber. Droga, eu realmente não devia ter arrastado vocês todos para essa confusão. Deixando todas as questões paralelas de lado, ele se forçou a voltar para o que realmente importava. Certo, vamos focar na única vantagem aqui. Este anel pode suprimir um confronto com Ligar Vagos, e isso é importante demais. Mas por quanto tempo essa supressão vai durar? Ele murmurou para si mesmo, quase sem voz. 2 anos? 3? Segurando a cabeça, Bjorn Jandel tentou arrancar algum tipo de plano da própria mente. Vamos assumir o menor prazo possível e nos preparar com base nisso. Eu não vou contar para ninguém. Eu prometo. Olhando para seus companheiros, ele finalmente falou com decisão. Eu já decidi. Vou me preparar mentalmente para pelo menos 6 meses a 1 ano. Certo, vamos andando. No exato momento em que se levantou, a voz horrorizada de Misha Karsten ecoou de repente pela sala. Bjorn Jandel. O anel. Uma das amarras acabou de se romper. Espera, não me diz isso. Um fino fio de fumaça subiu do anel enquanto um dos seus vínculos se consumia, como um pedaço de corda chamuscada queimando até se desfazer. Os olhos de Bjorn Jandel se arregalaram de puro choque. Tá de sacanagem. Quando a noite caiu sobre as muralhas da fortaleza de North,
bem no fundo da cidade subterrânea, uma figura ferida jazia caída no chão, sem forças para reagir. Amélia Renveio se aproximou com cuidado, reconhecendo o homem na mesma hora. Ligar Vagos. O que ele está fazendo aqui? Ele não estava na praça? Seus olhos se estreitaram com desconfiança. Não me diga que ele usou um portal espacial para escapar do labirinto. Ela se agachou e examinou com cuidado os ferimentos de Ligar Vagos. Se eu usar aquele velho mago patético e aquele explorador como sacrifícios, talvez dê certo, murmurou ela, embora sua atenção logo tenha voltado para o estado destruído em que ele estava. Que diabos foi que ele enfrentou para acabar desse jeito? Um dos braços dele estava queimado até ficar preto e coberto de sangue. O outro, o braço direito, estava completamente carbonizado. O ombro tinha sido dilacerado, e o braço esquerdo claramente estava deslocado. Seu corpo inteiro não passava de um amontoado de carne esmagada, pele rasgada e feridas sangrando. E mesmo assim, Amélia Renveus não conseguiu esconder a satisfação que crescia dentro dela ao vê-lo tão perto da morte. Ótimo! De toda a escória, ele é o que eu mais queria matar. É só deixar ele aqui. Ele vai morrer sozinho. Mas Ligar Vagos ainda não tinha morrido. No instante em que viu Amélia Renveus, ele pareceu agarrar aquela pequena e desesperada ponta de esperança. Vê você! Você está aqui! Ótimo! Me cure agora! Implorou ele em meio à dor, só para receber uma recusa mais fria que gelo. Por que eu faria isso? Respondeu ela de forma seca, sem o menor calor na voz. Nós temos um contrato, não temos, forçou Ligar Vagos. Amélia Renveio soltou uma risada de desprezo, afastando essa ideia como se não valesse nada. Aquele contrato? Ah, por favor. Até cachorro e gato já sabem disso a essa altura. Não havia nem o menor traço de pena em sua voz quando ela descartou as palavras dele. Em vez disso, ela o lembrou de um pacto muito mais antigo, aquele que tinha firmado com o Lord of North muito tempo atrás. Em North, matar alguém era estritamente proibido. Esse acordo estava gravado diretamente na alma. Não era algo que pudesse ser quebrado. Mas nem isso significava que ela era obrigada a salvá-lo. Não te matar e te salvar são duas coisas completamente diferentes, disse ela friamente. Então pegou o anel dele junto com vários outros itens úteis que estavam com ele. Vou guardar isso no meu espaço pessoal. Ligar Vagos tremeu de raiva impotente. Droga, sua underline ponto. Amélia Renveus apenas se encostou na parede e esperou, totalmente decidida a assistir à morte dele com os próprios olhos. Agora não dá mais para voltar atrás, pensou ela friamente. Eu não vou conseguir descansar até ter certeza absoluta de que ele morreu. Se ele sobreviver a isso de algum jeito, vai virar uma ameaça enorme mais tarde. Então, de repente, ela ouviu passos. Muitos passos. As patrulhas, murmurou ela baixinho. Ligar Vagos estava prestes a dar uma sorte absurda. Ela se levantou na mesma hora e se preparou para sair dali. Parece que você deu sorte, Dragonslayer, disse ela com a voz gelada. Mas não ache que vai escapar da justiça. Ela deixou esse último aviso antes de se virar. Se ele se lembrasse disso e denunciasse tudo ao senhor da cidade, a situação poderia ficar complicada. Mas ela não se limitou a só considerar essa possibilidade. Quando se tratava de alguém tão perigoso assim, jogar pelo seguro era sempre a escolha mais inteligente. Melhor apagar uma semana inteira das memórias dele, só para garantir de verdade, decidiu ela sem a menor hesitação. Ligar Vagos sabia exatamente o que ela estava prestes a fazer, mas não havia absolutamente nada que pudesse fazer para impedir. Sua bruxa, cuspiu ele com fraqueza, enquanto Amélia Renveio se sentia cada vez mais calma e tranquila depois de tomar essa precaução extra. Amélia Renveus foi embora, satisfeita com o quanto tinha resolvido tudo de forma completa. Quanto mais tempo ele ficar no escuro, mais convincente vai ser a história de que ele só foi brutalmente atacado por monstros dentro do labirinto, pensou ela. Mesmo que eu tenha precisado usar poções raras, tudo bem. Eu ganhei muito mais do que perdi. Ainda assim, uma pergunta continuava incomodando sua mente.
Quem no mundo deixou ele nesse estado? Bjorn se lembrou de repente. Certo. Seus pensamentos voltaram mais uma vez para o anel. A verdadeira pergunta ainda continuava ali, pesando na sua mente. Quando o fio daquele último anel finalmente vai se romper? Não se preocupe tanto. Você está aí. Erwin Fornaxide Tercia chamou do lado de fora. Tem alguma coisa errada? Ela perguntou. Posso entrar? Bjorn a deixou entrar, mas o que veio depois não foi nem de longe o que ele esperava. No começo, ele achou que ela tinha vindo até ali porque algo importante tinha acontecido. Mas, em vez disso, ela simplesmente continuou falando por um bom tempo sobre tudo o que tinha acontecido dentro do labirinto. Soltando um suspiro baixo, ele acabou apontando para a porta. Irving, eu tô cansado. Vamos conversar depois. Mas a gente estava chegando na melhor parte, depois. Tá bom. Ela saiu desapontada, magoada porque Bjorn claramente não parecia entender nem um pouco como ela se sentia. Eu até coloquei uma roupa bonita para isso, resmungou ela baixinho. No dia seguinte, na sede da região 7 Explorers Guild. Foi depois da batalha contra o Troll. Alguém perguntou. Todos tinham se reunido para revisar os relatórios disponíveis e montar a história da melhor forma possível. Naquela manhã, os 4 tinham recebido uma convocação inesperada da guilda, mas o motivo por trás disso não tinha nada a ver com o que imaginavam. Os 4 tinham sido nomeados herdeiros de Leovuerdvalki. Era algo que nenhum deles jamais tinha esperado. Eu achei que ele ia doar tudo para o orfanato que o criou, disse um deles. Por que nós? E Kuruz Murad apertou o testamento com força nas mãos. As emoções dele estavam um caos. Ele já tinha reescrito aquilo. Já tinha planejado tudo com antecedência. Era o tipo de choque que ninguém poderia ter previsto. Todos eles se lembravam daquele sorriso brilhante dele, sempre cheio de esperança e de uma simpatia natural. E agora ele tinha partido. Eles eram gratos pelo que ele tinha deixado, mas não faziam ideia de como deveriam responder a isso. No fim, aceitaram a posse da antiga casa dele e saíram da guilda em silêncio, carregando um forte sentimento de fracasso. Como eles poderiam retribuir algo assim? Se fosse o Dvalki, disse alguém, ele provavelmente não iria querer que a gente retribuísse nada. Esse era o tipo de pessoa que ele era. Eles até tinham recebido uma parte da recompensa em dinheiro dele. Depois disso, o grupo foi ao templo para receber suas recompensas. Quando a conversa ali terminou, todos os outros foram embora, e só eu fiquei para trás. Bjorn entrou em outra negociação com Polkrovitz. Daqui para frente, as coisas que eu disser podem ser mantidas em segredo. Polkrovitz respondeu com calma, a menos que isso vá contra a vontade dos deuses, eu não revelarei as palavras do meu benfeitor a ninguém. Então uma espada estranha foi trazida para diante deles. Você sabe o que é isso? É a espada do Dragon Slayer. Bjorn pediu conselho a Polkrovitz. Por algum motivo, toda vez que tentamos usá-la, ela nos rejeita. Se estiver amaldiçoada, eu gostaria que você me ajudasse a remover essa maldição. Polkrovitz respondeu, o poder adormecido dentro desta espada não é uma maldição. Então, com seriedade silenciosa, ele começou a explicar em detalhes a verdadeira natureza da arma. Seu nome original é Unseen Dragon Sword. É uma arma que só pode ser empunhada por dragões, passada de geração em geração pelo antigo clã dos dragões. É um dos maiores e mais sagrados tesouros deles. Bjorn ouviu com atenção enquanto Polkrovitz continuava. Ela só passou a ser chamada de espada do Dragonslayer depois que Ligar Vagos matou o antigo dragão e a roubou. É por isso que a espada nunca funcionou direito para ele, nem mesmo durante a batalha contra você. O motivo era a maldição do dragão. Antes de morrer, o antigo dragão colocou uma maldição sobre a lâmina. Como resultado, Ligar Vagos, embora tenha nascido da raça dos dragões, já não era mais reconhecido como um dragão verdadeiro. Sua traição foi além do que qualquer um poderia imaginar. Seus traços draconíacos, suas escamas, foram queimados,
E até mesmo seu coração de dragão, a própria fonte do seu poder, foi transformado em algo próximo ao humano. Pokrovitz viu isso como karma. Ele tinha traído isso para si ao trair a própria espécie, tudo para reivindicar uma arma que no fim nem sequer conseguia usar direito, esclareceu Pokrovitz. Então não era a espada que estava amaldiçoada, era ele. Entendi, respondeu Bjorn Jandel em tom solene. Só que depois disso surgiu mais um dilema. Pokrovitz perguntou a Bjorn Jandel o que ele pretendia fazer com a espada e sugeriu que a devolvesse aos dragões em troca de uma recompensa. Bjorn Jandel assentiu com respeito. Obrigado pelo conselho. Vou pensar nisso com mais cuidado. Não foi nada, disse Pokrovitz. Você é um benfeitor da nossa igreja. Se algum dia precisar de alguma coisa, não hesite em voltar. Bjorn Jandel, meio brincando, perguntou, então isso quer dizer que de agora em diante eu posso receber bênçãos de graça, certo? Mas Pokrovitz recusou gentilmente. Eu gostaria de ajudar, mas esta manhã recebemos uma nova missão divina. O rosto de Bjorn Jandel empalideceu na hora. A Star-Offidos declarou que tudo vai seguir de acordo com a ordem do destino. Então, por favor, não interprete mal a vontade dos deuses nem tente resistir a ela. Bjorn Jandel não conseguiu deixar de se perguntar se aquelas palavras tinham sido direcionadas especificamente para ele. A igreja já tinha lhe dado um artefato sagrado, o anel. Como compensação por isso, ele não deveria esperar mais nada. Mesmo assim, Pokrovitz acrescentou calorosamente, mas eu sempre estarei aqui se você precisar de alguém para conversar. Pode me procurar quando quiser. Valeu, respondeu Bjorn Jandel com um leve sorriso. Tentando melhorar o próprio humor, Bjorn Jandel procurou alguma forma de relaxar. Talvez esse cansaço esteja só na minha cabeça, disse a si mesmo. Com esse pensamento, foi direto para a taverna, onde seus companheiros já estavam esperando. Todos ali tinham expressões escuras e pesadas. Mesmo não sendo tão próximos de Leorvuerdvalk, a ausência dele ainda pesava muito sobre todos. Afinal, eles tinham lutado juntos e sobrevivido lado a lado. Bjorn Jandel sentia algo bem parecido. Ele se lembrava de Leorvuerdvalk não só como um companheiro, mas como alguém cuja memória merecia respeito genuíno. Em silêncio, ele ficou ali sentado e bebeu vários copos de bebida sem dizer nada. Mais tarde, ele saiu dali junto com Misha Karusten. Ela cambaleou um pouco enquanto andavam, e ele estendeu a mão por instinto para segurá-la antes que ela perdesse o equilíbrio. Aqui, segura minha mão. Obrigada, disse ela baixinho. O sol já estava se pondo no horizonte quando eles chegaram ao destino. Chegamos, disse Bjorn Jandel. Finalmente. Por um breve momento, os dois apenas ficaram ali em silêncio, olhando um para o outro. Misha Karusten ficou sem jeito e se virou rápido, como se fosse entrar logo. Eu vou entrar primeiro. Vai descansar, tá? Mas naquele instante, Bjorn Jandel estendeu a mão e segurou a dela. Ele a chamou com suavidade. Misha Karusten. O que ele disse em seguida fez ela corar até as orelhas. Você gosta de mim como homem? As palavras que ele tinha ouvido antes de ir embora claramente tinham feito diferença. Talvez ele fosse mais consciente dos sentimentos das pessoas do que ele mesmo já tinha acreditado. Por favor, não vire mais as costas para ela. Bjorn Jandel falou em voz baixa ao lado dela. Você gosta de mim como homem? Misha Karusten piscou, confusa, e lentamente se virou para encará-lo. Na mesma hora, um silêncio constrangedor caiu entre os dois, tão pesado e tenso que quase sufocava. Ela baixou a cabeça, incapaz de olhar nos olhos dele. No fim, sem ter mais como fugir daquilo, ela respondeu com uma voz baixa e trêmula. Sim, eu gosto de você como homem. Como se uma realização dolorosa tivesse acertado ela de uma vez só, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto em uma enxurrada. Espera, você já sabia, não sabia? Uma voz surpresa ecoou por perto. Ah! Erwin Fornaxi de Tercia se virou imediatamente e perguntou, Irving, o que foi?
A pessoa ao lado dela fechou os punhos com força, claramente mais abalada do que queria demonstrar. É só que meu coração começou a bater muito rápido de repente. Ela lançou um olhar cauteloso para Erwin Fornaxide Tercia, observando seu rosto com cuidado. Você não parece bem desde que encontrou ele ontem. Ele fez alguma coisa com você? Ele balançou a cabeça rapidamente. Não foi isso. Mesmo assim, sua expressão ainda parecia preocupada. É que ele parecia estranho, então comecei a achar que alguma coisa podia ter acontecido no labirinto. Ele suspirou por dentro, ainda pálido ao se lembrar de como o Bjorn tinha voltado de lá. Não é nada mesmo. E além disso, eu juro que não aconteceu mais nada. Ao ouvir isso, a outra garota deu um sorriso leve, como se já entendesse alguma coisa. É mesmo? Então acho que vou ter que descobrir sozinha o que está acontecendo. Erwin Fornaxide Tercia piscou, surpreso. Vai. Sem qualquer aviso, ela enfiou uma maçã direto na boca dele e disse, então se acalma por enquanto. Erwin Fornaxide Tercia respondeu com a voz abafada. Menf. Então a cena voltou para o clima pesado e dolorosamente constrangedor entre Misha Karusten e Bjorn Jandel. Com a voz baixa e trêmula, Misha Karusten perguntou, você já sabia, não sabia? Bjorn Jandel apertou a mão dela com força e respondeu em voz baixa, eu não tinha certeza. Para falar a verdade, eu usei essa incerteza como desculpa para fingir que não tinha percebido. Afinal, ela nunca tinha dito isso claramente. E se eu tivesse certeza, então só me restaria uma única escolha. A garota se embolou nas palavras, visivelmente sem jeito. Entendi, então, o que você acha? Até Bjorn Jandel parecia nervoso agora. Eu já me decidi. Leurvuerdval que uma vez disse, você não pode exigir sinceridade dos outros se antes não tiver coragem de mostrar seu verdadeiro eu. Então, com uma honestidade direta e dolorosa, ele disse, eu sempre te vi como uma companheira muito importante. Essas palavras acertaram ela em cheio, como um golpe direto, tirando seu ar e jogando ela de volta naquele coração partido, silencioso e dolorido. Ela puxou a mão devagar, ferida e envergonhada. Entendi. Então eu não sou suficiente, é isso. Ela se virou, com a voz tremendo de resignação e orgulho ferido. Qualquer outra pessoa provavelmente reagiria do mesmo jeito. Ali fora, nenhum deles sabia quando a morte podia chegar. Ela tinha completado sua cerimônia de maioridade há menos de 1 ano. No fim das contas, sobreviver era o que mais importava. Bjorn Jandel entendia isso muito bem. Na situação deles, no momento em que sentimentos românticos entrassem no meio, ficaria perigosamente difícil tomar decisões racionais quando a hora crítica chegasse. Então sua voz seca e reta soou ao lado dela mais uma vez. Por isso eu espero que você pense em mim só como companheiro de equipe também. Ao ouvir isso, Misha Karusten finalmente explodiu de raiva. Não, o quê? Essa é a sua resposta? No instante seguinte, ela acertou um soco forte no estômago dele, carregado com uma força elemental congelante. Furiosa, ela gritou entre os dentes. Por que diabos eu tenho que ouvir uma coisa dessas, hein? Eu nem estava planejando me confessar hoje, para começo de conversa. Seu bárbaro velho irritante. Seu impostor. Ele tinha perguntado de um jeito que quase parecia que ia aceitá-la, e agora, sob a luz fraca, a voz dela ficou crua e desesperada. Quem foi que te pediu para me aceitar, afinal? Hein? A voz dela falhou. Eu sabia. Eu sabia que você não estava em posição de dizer sim. Mas me mandar não gostar de você, isso não é cruel demais. Então ela desabou contra o peito dele, tremendo enquanto o choro finalmente escapava. Eu nem estava pedindo muito. Só este momento, só estar aqui com você, já parece mais sorte do que eu mereço, então, por favor, não fala esse tipo de coisa. Por que você quer tirar isso de mim também? Depois disso, o silêncio caiu pesado entre os dois. Então, sem aviso, ela desapareceu de vista, deixando Bjorn Jandel sozinho naquela quietude. Só uma única mensagem ficou para trás.
Nem espere jantar amanhã, seu idiota. A noite passou rápido, e na manhã seguinte, uma enorme panela de sopa de cenoura estava esperando por ele, algo que Bjorn Jandel só conseguiu encarar em silêncio, completamente confuso. Ele olhou direto para a panela gigante, com a cabeça cheia de interrogações, enquanto uma confusão total tomava conta dele. O que é isso? Algum tipo de vingança felina? Misha Karusten virou o rosto com um bufar e murmurou, mastiga direito antes de engolir, entendeu, Mio? Bjorn Jandel ficou olhando para a comida, completamente sem reação. Afinal, ele sabia que o errado ali era ele. Então comeu tudo, mastigando e engolindo cada última colherada com tanto cuidado que quase esqueceu como se respirava. No fim, não teve escolha além de terminar a panela inteira. Quando finalmente acabou, ele olhou para ela e perguntou, agora eu tô cheio. Então, e agora? A garota ao lado dele lançou um olhar carregado de puro nojo e ressentimento ardente. Sentindo-se completamente esgotado, tudo o que ele conseguiu fazer foi soltar um suspiro cansado. Isso não é tão ruim assim, né? Mas, antes que ele sequer terminasse de dizer isso, ela gritou por cima dele e esmagou completamente suas palavras. Você não decide isso. E não pensa demais nisso, tá? Eu só tô agindo de acordo com os meus próprios sentimentos, entendeu? Foi aí que ele olhou para ela com atenção, de verdade, e um pensamento de repente passou pela cabeça dele. A conclusão a que cheguei ontem à noite, depois de voltar para casa, é esta: Misha Karusten é muito, muito mais madura do que eu. Bjorn Jandel se levantou. Certo, entendi. De agora em diante, esse assunto está completamente proibido. Fechado. É. Depois disso, ele e Misha Karusten saíram juntos e encontraram Braun Rotmiller e Kurud Murad. Então o grupo seguiu em direção a Kanli, o quartel-general administrativo central, por causa de um assunto de Kurud Murad lá. Quando Misha Karusten e Kurud Murad chegaram, ela perguntou a ele, você realmente está bem com isso? O homem sorriu com calma e respondeu, eu sempre sonhei em ter uma casa só minha e, bem, por acaso acabei conseguindo uma quantia bem grande de dinheiro. Ele tinha decidido comprar a casa assombrada que Leovoerdvalki tinha deixado para trás. Segundo a avaliação oficialmente confirmada pela agência administrativa, a casa tinha sido avaliada em cerca de 24 milhões de Spirit Stones. A caneta arranhou o papel suavemente enquanto a narração continuava. Levando em conta o valor de mercado que ela provavelmente alcançaria em leilão, nós três concordamos em dividir os ganhos igualmente. Isso significava que cada um de nós receberia 5 milhões de Spirit Stones. Segurando uma pilha de documentos nas mãos, Kurud Murad sorriu abertamente e disse, então, que tal a gente beber para comemorar? No setor 7, ele se sentou e começou a falar com cuidado, escolhendo as palavras com uma seriedade incomum. Acho que já está na hora de falarmos sobre o time. O mesmo pensamento surgiu na mente dele outra vez. Originalmente, ele tinha planejado anunciar que sairia da equipe junto com Misha Karusten. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, Kurud Murad, com uma garrafa de bebida na mão, tomou um gole e disse, sobre isso, tem uma coisa que eu preciso contar para todo mundo. Com uma calma decidida, Kurud Murad declarou, eu vou largar a vida de explorador. O anúncio realmente deixou ele chocado. O que? Soltou ele. Braun Rotmiller se virou e perguntou, se vai sair, então o que pretende fazer depois? Kurud Murad respondeu, vou abrir uma forja. Na verdade, esse foi justamente o motivo de eu decidir comprar aquela casa do nosso amigo. Ele continuou sentado enquanto explicava tudo em uma voz firme. Eu virei aventureiro porque queria fugir da realidade. Achei que não tinha nenhum talento de verdade. Mas agora, eu não quero mais continuar vivendo cheio de arrependimentos. Isso seria um insulto ao nosso amigo. Ao ouvir essas palavras, Bjorn Jandel pensou que havia uma vontade firme e inabalável naquela declaração, algo tão forte e sincero que ninguém ali poderia contestar. O homem ao lado dele deixou escapar um pequeno, mas sincero sorriso de alívio. Eu realmente espero que você consiga realizar esse sonho, acrescentou Misha Karusten com entusiasmo de coração. Com certeza eu vou visitar o lugar um dia.
Bjorn Jandel ergueu sua caneca e entrou no clima caloroso. Bom, acho que agora já sei para onde vou sempre que precisar de armas daqui para frente. Braun Rottmeiler tomou um grande gole de vinho e disse, mas Ikurud Murad, você não precisa se sentir culpado. Então acrescentou com sinceridade, eu já estava planejando deixar o time depois dessa expedição de qualquer forma. Ikurud Murad pareceu surpreso, depois ligeiramente irritado ao se virar e levantar a voz. O que? Você também? Por quê? Braun Rottmeiler respondeu de forma direta, eu só sinto que ainda tenho muita coisa para melhorar. Só isso. Misha Karusten ficou sem palavras ao ouvir isso. Ikurud Murad falou de novo. Com essa sua dedicação, tenho certeza de que você vai alcançar qualquer objetivo que estiver buscando. Então, de repente, Bjorn Jandel bateu a caneca na mesa e declarou, Misha Karusten e eu vamos formar um novo time. Ele continuou, e, para surpresa de todo mundo, nós vamos continuar avançando e subir ainda mais alto a partir de agora. Ikurud Murad respondeu com um sorrisinho de canto. Como esperado. Eu sabia que você ia dizer algo assim. Então ele se virou para Misha Karusten e acrescentou, coitada da Karusten, você realmente vai ter bastante trabalho. A garota só sorriu e respondeu em tom brincalhão, fazer o quê? Acho que esse é o preço que eu tenho que pagar. A noite já tinha caído, e a taverna brilhava intensamente com sua luz quente. As vozes se ergueram juntas ao redor da mesa. Vamos, a gente não pode ficar só sentado aqui. Vamos levantar os copos. Ótima ideia. Mas vamos brindar ao quê? Outra voz entrou na hora. Eu tenho uma. Posso falar? Vá em frente, Braun Rottmeiler. Com um sorriso largo e satisfeito se abrindo no rosto, Braun Rottmeiler ergueu seu copo bem alto no ar. 4 canecas se chocaram com um som seco e animado, seguidas de risadas e de uma empolgação crescente. Ao sucesso de todos os aventureiros ainda inacabados. Pouco tempo depois, Ikurud Murad já tinha apagado de cara na mesa, completamente bêbado. Misha Karusten também finalmente se rendeu ao álcool, se jogando para frente com as bochechas coradas e uma expressão sonolenta e enevoada. Bjorn Jandel olhou para eles em silêncio, sentindo um calor e um carinho crescerem fundo no peito. Depois de tudo que tinham sofrido e suportado juntos, aquilo realmente parecia um fim pacífico, quase perfeito, para o time. Então, do outro lado da mesa, alguém falou de repente. Tem uma coisa que eu quero te perguntar. Pode falar, respondeu ele. Mas o clima já tinha mudado. Uma sede de sangue pesada agora pairava no ar. Então uma voz suspeita cortou o silêncio. Me diz, você é um espírito maligno? Bjorn Jandel bateu a mão na mesa com fúria e gritou, Braun Rottmeiler, eu espero que você tenha um motivo bom pra caramba para dizer uma coisa tão insultante. Ele rosnou aquelas palavras, mas, ao contrário da raiva de Bjorn Jandel, o homem sentado à sua frente manteve o mesmo sorriso calmo, como se nada daquilo o tivesse abalado nem um pouco. Ele parecia totalmente convencido de que a fúria de Bjorn Jandel era genuína. Antes de eu entender que tipo de pessoa você realmente é, continuou Braun Rottmeiler, com os olhos mais afiados do que antes, eu talvez tivesse pensado a mesma coisa. Você não é alguém preso a juramentos ou honra. Mas você definitivamente não é o Claude Dude. Só de ouvir isso, as mãos dele, apoiadas sobre a mesa, foram se fechando em punhos devagar. O juramento do guerreiro era basicamente uma brecha, e aquilo também não ia funcionar. Braun Rottmeiler continuou. Não é verdade. Então, ajustando ligeiramente a postura, ele respondeu com a voz visivelmente irritada. Ouvir uma coisa dessas vindo de um companheiro, até eu acho difícil engolir. Bom, isso é compreensível, respondeu o outro. Mesmo assim, ele virou o resto da bebida de uma vez só. Finalmente, a tensão no ar começou a diminuir de novo, pouco a pouco. Em tom cauteloso, ele continuou sua avaliação. Você é diferente demais de todo mundo. Claro, Bjorn Jandel sabia exatamente o que ele queria dizer. Um guerreiro que sabia ler, que nunca deixava as emoções atrapalharem seu julgamento, que valorizava a praticidade acima da honra,
e que possuía um conhecimento que nenhum novato de primeiro ano deveria ter. Ele se destacava demais. Então a voz de Brown Rottmeiler ecoou de novo em seus ouvidos. Depois de escapar daquele labirinto, você disse que ouviu a voz de um ancestral, não foi? Quem acreditaria numa coisa dessas? Nem eu conseguia acreditar, admitiu Bjorn Jandel. Por um tempo, eu até pensei que você pudesse ser um Dark Spirit, disse Brown Rottmeiler. Você pensava isso? Então não pensa mais? Perguntou ele. Em todo o livro, era sempre a mesma coisa, Dark Spirits tratavam toda a humanidade como marionetes. Mas você não é assim. A mente de Bjorn Jandel foi até a lembrança de uma garota frágil caída no chão, sussurrando, eu nunca pedi desculpas. Pedi? Me desculpa. Eu achei que você era um NPC. Se eu soubesse, nunca teria feito aquilo. Aquela lembrança o pegou de surpresa mais uma vez. É mesmo, ela realmente disse isso, murmurou por dentro. Brown Rottmeiler continuou, além disso, a Gods of the Stars te deu uma revelação divina. Eu vi com meus próprios olhos. Depois de ver aquilo, como eu ainda poderia duvidar de você? Finalmente, Bjorn Jandel começou a entender. Isso também fazia parte de algum jogo divino. A voz diante dele ficou menos firme, menos controlada do que antes. Foi aí que percebi o quão limitado eu tinha sido. A razão de eu ter te confundido com um Dark Spirit foi porque eu olhei para você com os olhos de um mero mortal. Então ele continuou em voz baixa. Realmente existem pessoas neste mundo que são amadas pelos deuses. E a história se lembra delas como heróis. Não, ele tinha visto isso com os próprios olhos. Então Brown Rottmeiler se levantou e disse, você está me dando crédito demais. Mas o outro homem respondeu, você tende a se subestimar, mas eu quis dizer cada palavra que falei. Bjorn Jandel simplesmente respondeu com calma. Então por que dizer tudo isso? O sorriso de sempre voltou ao rosto de Brown Rottmeiler. Porque chegou a hora de eu me levantar. Eu queria te deixar um aviso, e um pouco de conselho. Essa frase mexeu com ele na mesma hora. Um aviso e um conselho. Enquanto ajudava Ikuro de Murad a se levantar, Brown Rottmeiler disse, sim, você é esperto. Mas, em certos aspectos, ainda é um pouco ingênuo. Por mais que você confie nos seus companheiros, existem coisas que você deve guardar só para você. Bjorn Jandel perguntou, você quer dizer o novo time que eu vou formar? Exatamente. Brown Rottmeiler assentiu. Do jeito único que você é, isso não vai ficar escondido para sempre. É como um cinzel afiado furando um saco de pano. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai tentar te julgar, vai tentar forçar a visão dessa pessoa sobre você, do mesmo jeito que eu fiz uma vez. Então, enquanto você não puder falar abertamente sobre a mensagem divina que recebeu, faça o possível para continuar escondido. Isso vai te poupar de problemas que você nem consegue imaginar. Bjorn Jandel entendeu cada palavra. Como alguém que já tinha vivido uma vida comum, ele sabia o quanto aquele conselho era pesado e importante de verdade. Eu estou te dizendo isso do fundo do coração, disse Brown Rottmeiler diante da estátua da deusa. Bjorn Jandel e Misha Karusten caminhavam lado a lado. Uma última bênção saiu dos lábios de Brown Rottmeiler. Que o caminho que vocês trilham esteja sempre banhado de luz. E com isso, um novo pensamento começou a tomar forma lentamente na mente de Bjorn Jandel. Se um companheiro, alguém com quem eu realmente construí laços, um dia ficasse convencido de que eu sou um Dark Spirit e ainda tivesse provas para sustentar isso, o que eu faria então? Ele olhou para cima e murmurou baixinho, talvez, mesmo que eu tenha que me tornar alguém terrível. Se fosse ele, ainda escolheria sobreviver no fim. Percebendo algo estranho na expressão dele, Misha Karusten chamou, Bjorn Jandel, por que você tá parado assim? No que você tá pensando? A gente não vai. Ele respondeu rápido, não é nada. Vamos. A garota ao lado dele perguntou, preocupada. Espera, não me diz que eu falei alguma coisa estranha ontem à noite quando estava bêbada. Quem sabe, murmurou ele, virando o rosto.
Vamos só encontrar Pokrovitz e seguir para Canli. Mas então aquela voz em pânico ecoou na cabeça dele mais uma vez. Vai, fala alguma coisa. Fala alguma coisa, Bjorn Jandel. Então ele falou com calma. Eu me encontrei com Pokrovitz e pedi para ele organizar um encontro com o Dragon King. Uma espada luminosa apareceu diante de um espírito poderoso. Depois de repassar todas as opções possíveis na cabeça, por mais que pensasse, o conselho do velho ainda parecia a escolha mais lógica. Devolver a espada e aceitar a recompensa. Como o encontro aconteceria por meio do templo, os Dragonkin provavelmente não ousariam passar a perna neles nem tentar roubá-la de vez. Bjorn Jandel já tinha calculado esse risco também. No fim, os dois chegaram ao centro de comércio, e de lá seguiram para Canli. Ele tinha comprado os materiais necessários para uma Soul Engraving de nível 6. O vendedor disse, aqui estão os subprodutos do Troll que você pediu, junto com o Undin Phantom. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo, com amargura. Lá se vão 18 milhões de Spirit Stones. Misha Karusten estava ao lado dele, ainda olhando os itens de olhos arregalados. Mais uma vez, ele organizou com cuidado os próximos passos na cabeça. Agora era a vez de Misha Karusten. Ela tinha comprado uma Jalon Sword de nível 3 forjada com uma liga de Mithril Steel. Segurando a espada com as duas mãos, ela disse em descrença, eu não consigo acreditar que chegou o dia em que estou comprando uma espada que vale 12 milhões de Spirit Stones. Eu realmente nunca imaginei que isso fosse acontecer. O companheiro dela imediatamente ficou tenso. A gente realmente precisa começar a economizar agora. O cara atrás deles pareceu ligeiramente irritado. Por que a gente precisa economizar? Então ele acrescentou, fora o mínimo necessário, usa o resto do nosso dinheiro para comprar o máximo possível de Beast Strack e beber tudo. Ela perguntou, surpresa, sério? Sim. Você ainda não desbloqueou totalmente o verdadeiro poder do seu Soul Receptor, não foi? Então não se segura. Coloca tudo nisso. Ao ouvir essas palavras, Misha Karusten finalmente sorriu. Ah, entendi. E assim, depois de várias horas gastando sem a menor vergonha, os dois finalmente voltaram para a área residencial. Misha Karusten resmungou, agora eu sou praticamente uma mendiga. Bjorn Jandel respondeu sem jeito, para de reclamar. A jovem se virou como se fosse embora. Então, boa noite, Bjorn Jandel. Mas ele logo chamou por ela. Ah, Misha Karusten, você tem alguma preferência específica quando se trata de recrutar companheiros de equipe? Companheiros de equipe, é. Ela inclinou a cabeça de leve e disse, desde que não sejam elfos, tá bom pra mim. Aquela resposta pegou ele completamente de surpresa. Então Misha Karusten é racista, pensou ele. Acho que realmente não dá para julgar as pessoas pela aparência, afinal. Bjorn Jandel bateu palmas uma vez e disse, ah, é mesmo. Acabei de lembrar que tenho outro lugar onde preciso passar. Misha Karusten piscou, confusa. Hã? Espera, o quê? Mas a verdade do que ela tinha dito abalou ele mais do que esperava. Mesmo ainda tendo coisas que queria falar, ele a deixou ir embora. Naquele momento, a esposa de Avmorig Friedo recebeu com entusiasmo. Bem-vindo, querido cliente. Avmorig Fried pareceu surpreso. Bjorn Jandel. A esposa dele, claramente irritada, disparou de novo, outro amigo. Você nunca traz clientes de verdade, só seus colegas. Tanto Avmorig Fried quanto Bjorn Jandel congelaram ao ouvir aquilo. Sentindo o clima constrangedor no ar, Bjorn Jandel disse, de repente, eu fiquei com muita vontade de beber alguma coisa e comer uns petiscos. Eu só vim conversar, mas, Avmorig Fried suspirou. Tá bom. Só traz alguma coisa simples. Mais tarde, Bjorn Jandel conversava animadamente com o homem ao lado dele. Você é surpreendentemente bom em servir bebida também, comentou. Avmorig Fried respondeu, nem sempre é assim. É que o lugar anda muito movimentado ultimamente, sabe? Mas ainda assim resmungou, o lugar tá morto. Ao ouvir isso,
Bjorn Jandel respondeu com calma, não tem nada de vergonhoso em viver como um homem de família. Avmorigfried ergueu uma sobrancelha. Então quer dizer que você saiu do seu antigo grupo? Bjorn Jandel respondeu em um tom neutro e estável. O grupo se desfez. Segurando seu copo de bebida. Avmorigfried disse, só de olhar para sua cara, dá para ver que você perdeu alguém. Os dois bateram os copos e viraram a cerveja de uma vez só, soltando depois umas risadas amargas e vazias. Que merda de situação. Tá tudo uma bela porcaria. Virando na direção da esposa de Avmorigfried, Bjorn Jandel chamou, mais duas, por favor. Ela respondeu com um sorriso lá da cozinha, já vai. E foi aí que a conversa de verdade finalmente começou para valer. Então, somos eu, a Katir Vermelha e você. Isso dá 3. E os outros? Bjorn Jandel respondeu, primeiro, a gente precisa de um magé sem falta. E se conseguir um Ealin Cleric também, melhor ainda, seria o ideal. Mas ele parou aí por um instante, pensando em como os critérios de recrutamento agora pareciam muito mais duros do que jamais foram em um jogo. Ele repassou tudo de novo na cabeça. Pelo menos 3 membros acima do nível 5, além dos pontos de contribuição ganhos em missões do templo. Não vai ser fácil achar gente para esse time, admitiu. Avmorigfried assentiu na hora. Claro que não vai. Você tá sendo bem exigente. Enquanto a esposa de Avmorigfried cantarolava de leve na cozinha, Bjorn Jandel continuou, no mínimo, a gente vai precisar de um guide. Mas como guides são difíceis de encontrar, eu tava pensando em contratar um explorer temporário no lugar. Avmorigfried perguntou, e como você pretende dividir o loot? Bjorn Jandel respondeu, tudo vai ser dividido igualmente, tirando a parte separada do Explorer. Avmorigfried lançou um olhar curioso para ele. Então, se eu fosse o guide, eu ganharia uma parte maior. Bjorn Jandel se levantou de repente. O quê? Você tá falando sério? Avmorigfried não recuou. Eu falei literalmente. Bjorn Jandel riu, sem acreditar. Você não é o cara que ficou perdido no primeiro andar por 19 horas seguidas? O outro homem travou na hora. Agora você tá contando até as horas? É porque a fenda abriu às 7 da noite no meu primeiro dia lá dentro, Avmorigfried vacilou. Bem, mas, e foi aí que Bjorn Jandel percebeu uma coisa. Espera aí. Então ele é um guide sem senso de direção. Eu vou pensar na divisão do loot, disse por fim. Também temos que ouvir o que os outros membros acham. Avmorigfried ergueu o copo com um sorriso. Pra mim já tá bom. Tô ansioso para trabalhar com você. Mas justo nessa hora, a esposa dele saiu da cozinha e lançou um olhar afiado para ele. Ei, vai ficar sentado aí o dia inteiro ou o quê? Ele se encolheu visivelmente no assento. Ah, não, claro que não. Pare nova, ela perguntou animada, com o rosto todo se iluminando. Por que não falou isso antes? Agora eu fico muito mais tranquila sabendo que meu marido vai ser companheiro de equipe de alguém confiável como você, Little Vulcan. Então ela acrescentou, para ser sincera, eu nunca gostei da última pare dele. Ele trabalhou com eles por mais de meio ano, mas nenhuma vez sequer algum deles apareceu neste bar. Bjorn Jandel piscou, surpreso. Espera, o quê? A pare dele? Avmorigfried deu um gole na bebida, claramente tenso. Bjorn Jandel pensou consigo mesmo, os antigos companheiros dele. Não me diga que ele estava explorando o dungeon sozinho pelas costas da esposa, murmurou por dentro. Primeiro aquela história de se perder, e agora isso também. Pelo visto, ele não é exatamente aquele companheiro estável e confiável tipo urso que eu imaginei. Tá mais pra um cara que só tá sobrevivendo um dia de cada vez. No dia seguinte, no Mansi Sanctuary, Bjorn Jandel ficou parado diante de uma tenda e murmurou, não tem ninguém aqui. Será que eu tenho que ir na tenda do chefe ou algo assim? Ele fez uma careta. Ah, eu realmente não queria. Uma voz chamou de repente, Bjorn, filho de Jandel, é você. Um homem alto,
de cabelo dourado e barba espessa, saiu para fora. Você veio pro funeral de Kaduba, não foi? Os olhos de Bjorn Jandel se estreitaram, pensativo. Kaduba, então é por causa disso. Já fazia meio ano desde que Einar começou o treinamento. Não esperava que fosse ser hoje, disse ele em voz baixa. O homem de cabelo dourado assentiu. Sabe por que fazem desse jeito? Ser capaz de deixar algo para a próxima geração é considerado uma grande honra. Então ele apontou adiante. Vamos. Vem. Os dois caminharam juntos até que o homem finalmente disse, chegamos. Diante de Bjorn Jandel estava um grupo de homens de aparência feroz, todos com expressões duras e solenes. Um deles estava sentado em silêncio, com a cabeça baixa. Ao ver aquela cena, Bjorn Jandel pensou, então, vai começar agora. Uma garota sentada sozinha, com os joelhos apertados contra o peito, de repente levantou a cabeça. Bjorn. Os olhos do jovem se fixaram nos dela, surpresos. Einar, disse ele, franzindo a testa. Por que você está sentada aqui sozinha? Mas Einar não disse nada de imediato. Depois de um longo silêncio, ela sussurrou com a voz trêmula, se eu soubesse que as coisas iam acabar assim, eu nunca teria feito isso. Bjorn Jandel observou ela de perto. Ela realmente não sabe. Eu achei que já teriam contado a ela. De repente, Bjorn Jandel se lembrou de cenas do passado, de como Einar treinou sem parar pelos últimos 6 meses, dia após dia, sem descanso. Entre os bárbaros, isso era conhecido como um treinamento brutal, físico e mental, um processo impiedoso feito para moldar o corpo em um guerreiro digno da tribo. No jogo, concluir esse treinamento resultava em um grande aumento nos atributos físicos, e só então a pessoa se tornava qualificada para receber uma herança da alma, um tipo especial de magia realizado exclusivamente pela tribo bárbara. Junto com a gravação da marca da alma, esse ritual permitia que um bárbaro passasse uma de suas essências para a próxima geração. Mas quem recebesse essa essência só podia fazer isso uma única vez em toda a vida, e quem a passasse inevitavelmente perderia a própria vida no processo. Bjorn Jandel disse em voz baixa para a pessoa ao lado dele, parece que o ancião realmente prezava muito por ela. Ao ouvir isso, Einar respondeu com amargura, por que ninguém me contou isso? Se eu soubesse que tipo de ritual era de verdade, eu teria parado na mesma hora. Então uma voz ecoou de repente. Kaduba. O chefe gigantesco, com os braços cruzados sobre o peito, zombou friamente. Ele foi um covarde. Einar se levantou de um salto, indignada. Chefe, não insulte ele. Kaduba foi um guerreiro sem medo. O chefe rebateu na mesma hora. Então talvez a verdadeira covarde seja você, por ter sido a razão de Kaduba não conseguir te contar sobre a herança da alma. Eu sou a covarde. Einar gritou, com a voz tremendo violentamente de raiva e tristeza. Sem aviso nenhum, o chefe bateu a testa contra a dela com força suficiente para abrir a pele e fazer o sangue escorrer. Enquanto o sangue dela espirrava no chão, ele rosnou, e daí se isso for verdade? Então não desonre a morte dele. Viva de um jeito que faria ele se orgulhar. Vire uma guerreira digna da tribo bárbara, sua criança inexperiente. A cena mudou para a imagem vívida de um homem careca e de barba branca, amarrado a uma árvore, com a cabeça baixa em silêncio. As palavras de Bjorn Jandel daquela época ecoaram de volta. Ninguém neste mundo está livre da tristeza. Mas, mesmo assim, levante-se e enfrente isso de frente. Continue seguindo em frente. Esse é o verdadeiro caminho de um guerreiro. O sangue escorria pelo rosto furioso de Einar, e o homem parado diante dela não estava diferente. O sangue também escorria pelo rosto dele. Enquanto isso, os outros mantinham os olhos fixos no xamã, que então declarou, a alma de Kaduba, terceiro filho de Toar, deixou seu corpo e retornou à floresta. Quem desejar ser gravado na alma dele, dê um passo à frente. Do outro lado, Einar e o chefe da tribo finalmente recuaram um do outro. Ela abaixou a cabeça, tremendo de raiva, enquanto o velho virou o olhar bruscamente para quem havia falado. Os olhos dela estavam cheios de tristeza,
como se ela ainda se recusasse a encarar por completo a verdade diante dela. A cena mudou para uma tenda. Eu sabia que você viria, guerreiro. Trouxe os materiais, perguntou o xamã, enquanto Bjorn Jandel largava a bolsa no chão e procurava dentro de uma bolsinha menor. Sim. Você estava esperando que eu coletasse isso com as minhas próprias mãos, respondeu ele friamente. Não, eu comprei no mercado de trocas. Quanto foi? Perguntou o velho com uma curiosidade bem óbvia. Bjorn Jandel tirou um objeto vermelho, parecido com um coração, que brilhava de forma sinistra. Por que isso te importa tanto? 18 milhões de Spirit Stones. O xamã deu uma risadinha. Como alguém como você conseguiu tanta sorte? Você deve ter nascido sob uma estrela boa, guerreiro. Bjorn Jandel sentiu a têmpora latejar de raiva. Sorte? Você não sabe de nada. O xamã apoiou o queixo no cotovelo e continuou provocando. Ou talvez isso seja uma compensação, depois de perder algo precioso. Bjorn Jandel se sentou de pernas cruzadas no chão e ajustou a mochila com cuidado. Eu não quero falar sobre isso. Percebendo a relutância dele, o velho recuou sem insistir mais. Tudo bem. Também não é nada vergonhoso. Na verdade, guerreiro, quanto mais precioso for aquilo que você perde, mais forte você fica depois. Bjorn Jandel fez cara feia e virou o rosto. Chega! Dá para fazer a gravação da alma hoje? Claro, respondeu o xamã sem hesitar. Bjorn Jandel jogou a bolsinha dentro de um grande jarro. Então vamos começar. Lá fora, corvos negros enchiam o céu em um enxame inquieto. Ativando o selo de recuperação de nível 6. Taxa de regeneração da alma grandemente aumentada. Atributos Pinic, 240. Sorrindo de forma cruel, o xamã ergueu bem alto a agulha de gravação da alma. Que a alma da arma passe a habitar dentro do seu corpo. Velas tremeluziam fracamente por todo o cômodo, e a luz baixa delas balançava pelas paredes enquanto um efeito único de fusão aumentava o desempenho do equipamento de acordo com os atributos do usuário. Bjorn Jandel puxou o ar com dificuldade, com o corpo inteiro brilhando com incontáveis marcas da alma. Finalmente, cheguei até esse estágio. Quando tudo estivesse concluído, ele se tornaria absurdamente mais poderoso. Fusion, uma skill passiva sempre ativa, permitia que os atributos brutos de um guerreiro fortalecessem diretamente o poder do próprio equipamento. Só isso já era poderoso bastante. Mas tinha mais. Seguindo o verdadeiro espírito da Fusion, quando ele aumentasse o próprio tamanho, o equipamento dele aumentaria junto, do corpo em tamanho normal para uma forma muito maior, tudo se expandiria várias vezes, concedendo um aumento esmagador de poder. Bjorn Jandel não precisaria mais tirar a armadura toda vez que se transformasse. Melhor ainda, agora ele podia balançar um varamer enorme e erguer um escudo grande o bastante para esmagar os inimigos de frente. Enquanto murmurava umas coisas sem sentido e babava de empolgação, o xamã Beel só conseguiu soltar um longo suspiro de incredulidade. Esse cara, definitivamente tem alguma coisa errada na cabeça. Na manhã seguinte, a luz pálida do sol atravessava suavemente a abertura de pano da tenda, cobrindo o interior escuro com um brilho quente. Bjorn Jandel finalmente despertou. Já passou um dia inteiro? Para onde foi o xamã? Logo do lado de fora da tenda, ele já conseguia sentir que tinha alguém esperando por ele. Guerreiro. Bjorn Jandel ergueu o olhar. O xamã estava diante dele, imponente e solene como sempre.